Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Ivair Gontijo, página 180. 3 engenheiros viajaram no primeiro dia. Levamos 6 transmissores receptores no total. Um por um, eles foram colocados no torno e o material que selava suas tampas foi afinado para que pudéssemos cortá-lo quando estivéssemos de volta a nossas salas limpas no JPL. Ao serem abertos, vimos que todos os capacitores tinham os mesmos fiapos metálicos. Só não haviam dado curto ainda. Todos foram reparados em um processo trabalhoso e demorado. Depois voltamos com eles de 2 em 2 para a empresa, para a segunda etapa. No total, cada um dos transmissores foi ao Vale do Silício 2 vezes. Apenas nesse processo cansativo valeu a pena inspecionar todos. Hoje penso que os que ficaram no chão na minha sala por 2 noites agora estão em Marte e ficaram lá por muitos séculos. Os grãos da fina poeira marciana lentamente vão cobrir tudo. Nessa época, vários outros problemas com a fabricação e os testes dos componentes eletrônicos do MSL estavam surgindo. Estávamos transformando aquele sonho em realidade, mas às vezes brincávamos dizendo que alguns daqueles projetos de circuitos que recebíamos eram pesadelos mesmo. Um dos engenheiros que trabalhavam comigo me disse um dia: "Eu consigo resolver esses problemas se tiver o tempo necessário, mas com essa pressão toda é muito difícil. É como tentar consertar um carro que está se movendo na estrada a mais de 100 km por hora. Dá para resolver qualquer problema com o carro parado, mas assim é demais." Se os nossos contratempos podiam ser considerados microproblemas que foram levados ao conhecimento da liderança do projeto MSL, somente 1 ou 2 vezes, outras áreas tiveram macroproblemas, que eram bem visíveis para todos. Uma das maiores dificuldades foi o paraquedas. Se tiver curiosidade, procure na internet por MSL Parachute Problem para ver detalhes e vídeos. O projeto básico do paraquedas é bem antigo, da década de 70, e tem sido usado desde então em todas as espaçonaves da NASA que precisam entrar em uma atmosfera. A Fênix, por exemplo, que chegou à região do Polo Norte marciano em maio de 2008, usou um paraquedas desse tipo, mas o do MSL seria o maior já construído para a missão extraterrestre. Paraquedas de testes foram construídos e disparados dentro do maior túnel de vento do mundo, que fica no Ames Research Center, outro centro da NASA, no norte da Califórnia. Esses testes foram feitos para validar o paraquedas e mostrar que ele iria se abrir na hora de descer na atmosfera marciana. Surpresas acontecem todas as vezes que é necessário fazer algum equipamento maior que outro que já tenha sido usado em uma missão espacial anterior. E, em geral, elas não são nada boas. O paraquedas tinha que abrir na atmosfera marciana a uma velocidade supersônica, e não há como testar isso aqui na Terra, pois é impossível reproduzir as mesmas condições. Não temos como fazer tudo exatamente da mesma situação de gravidade, velocidade, densidade da atmosfera e outras tantas variáveis, mas no túnel de vento conseguimos reproduzir a força que atuaria no paraquedas em Marte. Levando-se em consideração a pressão atmosférica em Marte e na Terra, o paraquedas teria que ser disparado no túnel do vento a uma velocidade de aproximadamente 130 km por hora, o que o faria dar um puxão de 35 toneladas em sua âncora no fundo do túnel. Por isso, até o sistema de ancoragem do túnel no túnel de vento precisou ser reforçado para suportar essa força. Nada tão potente havia sido testado até então. Quando os primeiros paraquedas foi disparado a uma velocidade ainda mais baixa, deu tudo certo. Os engenheiros acharam que tinha sido até fácil demais. Fizeram então o segundo teste na velocidade certa, e o resultado foi catastrófico. O paraquedas foi dilacerado pelo vento, restando somente tiras de tecido pelo chão. Para piorar, os engenheiros envolvidos não tinham a menor ideia do que tinha causado aquilo. Resolveram então que tinham de repetir o teste com muitas câmeras de alta resolução e alta velocidade que filmariam cada detalhe
da abertura do paraquedas da forma como a seguida todo o material pudesse ser visto em câmera lenta. Depois de muitos custos, tempo e estresse, repetiram o teste. Só que dessa vez o paraquedas abriu sem problemas. E agora daria para confiar que ele abriria em Marte? Continuavam sem entender o que havia causado a destruição do paraquedas no teste anterior. Riscos assim são considerados altos demais. E a pior coisa é não entender o que causou. O que causou o problema? Não fazemos isso. Repetiram o teste da mesma velocidade que pela terceira, quarta, quinta vez, sem problemas. Apenas na sexta vez conseguiram repetir o problema inicial e capturá-lo nas câmeras. O paraquedas estava se enchendo de ar na sequência oposta do que deveria acontecer em Marte, e por isso algumas cordas de sustentação se embaraçavam logo no início, fazendo uma parte do pano virar do avesso e começar a se inflar. Com uma parte do paraquedas do avesso e outra na posição normal, ele era dilacerado em menos de 1 segundo, e o que levou muito tempo, trabalho e dinheiro, mas esse problema também foi entendido e resolvido. Tudo o que acontece e o que pode dar errado em um projeto complexo assim, sempre dá errado. O problema com o escudo de calor foi ainda pior. Escudos frontais de calor são usados pela NASA desde os anos 60 e era uma área que ninguém esperava surpresas. Quando uma espaçonave entra na atmosfera de um corpo celeste como Marte ou a Terra, o atrito com o ar produz uma enorme desaceleração e um aquecimento brutal, que faz sua parte exterior ficar incandescente, transformando-se em uma bola de fogo. Para evitar que o calor se propague pelo interior da espaçonave, um método engenhoso e relativamente simples foi inventado. Um material parecido com cortiça é impregnado com bolinhas de sílica, preenchidas de gases e usado para recobrir a parte externa do escudo frontal de calor. Quando esse material entra em contato com CO2 na atmosfera marciana ou com o ar da atmosfera da Terra, ele é aquecido por causa do atrito. E nesse momento, os gases que estão dentro das bolinhas de sílica escapam, erodindo uma pequena quantidade do material que se solta e é removido pela alta velocidade. Os gases superaquecidos e o material removido formam aquela cauda luminosa atrás da espaçonave e carregam consigo o calor. Esperava-se que nossa aeronave colidisse com a atmosfera marciana a uma velocidade de 6,1 km por segundo, o que equivale a 21.960 km por hora, nada muito diferente do que já foi feito antes. No entanto, o escudo de calor da MSL tinha 4,5 metros de diâmetro, enquanto mesmo os das naves Apollo, a maioria já foi feito até o momento, tinha 4 metros. Portanto, o escudo do MSL ia um passo além da tecnologia desenvolvida até então. E uma área maior significava maior atrito e maior resistência ao ar marciano. Por um lado, isso era muito bom para a desaceleração, para diminuir a velocidade da espaçonave rapidamente. Porém, o aquecimento também seria sem precedentes. Esperava-se que, se não houvesse um sistema de proteção térmica, a temperatura do módulo chegasse a 1850 graus Celsius, cerca do dobro da temperatura da lava vulcânica. Nessas condições, a maioria dos metais se liquefaz. Quando fizeram simulações computadorizadas do processo de entrada na atmosfera marciana, concluíram que, devido ao enorme escudo, o fluxo de ar ficaria turbulento em certas situações, aumentando ainda mais o calor. O material usado como escudo de calor em todas as missões para Marte desde a Vikings, chamado SLA 561V, ou Super Lightweight Ablator, nunca havia sido testado a essas temperaturas, e o escudo precisaria ser de espessura de bem maior do que as que haviam sido usados anteriormente. Foi realizado um teste no túnel de vento com uma amostra desse material atingida por um jato de ar superaquecido, do tipo produzido por um maçarico. Os resultados mostraram que o material não funcionaria no nosso caso. Aquela espécie de cortiça com bolinhas de sílica se desprendeu rapidamente, deixando a base metálica do escudo de calor desprotegida. Se isso acontecesse em Marte, a base também iria se aquecer e ser perfurada, destruindo tudo em poucos segundos. Para funcionar bem com o escudo de calor, o
o material precisava se soltar lentamente, em um processo de erosão controlada ou ablação. Esse problema foi descoberto bem tarde e poderia ter provocado o cancelamento da missão. Felizmente, já existia uma solução em potencial. Bem, para procurar vídeos da reentrada em atmosfera terrestre, podemos buscar na internet por Hayabusa, Hayyabusa, Atmospheric Entry. E lá com essa página do Hayabusa, que é uma cápsula japonesa, que significa Falcão Peregrino, ela traz amostras microscópicas do cometa Itokawa, e a espaçonave de 380 kg se desintegra em poucos segundos, enquanto voando um pouco à frente, a pequenininha Hayabusa é protegida por um escudo frontal de calor. Esse vídeo é bem emocionante. O NASA Ames Research Center tinha sido o responsável pelo sistema de proteção térmica das naves Apollo e do ônibus espacial. Eles haviam desenvolvido outro material para proteção térmica, cujo nome em inglês é Phenolic Impregnated Carbon Ablator. Não há como outro jeito de dizer isso. Em inglês, esse nome é conhecido como PICA. Por favor, não confunda com a palavra em português. Esse havia sido o material usado para proteger a cápsula da missão Stardust, que trouxera de volta para a Terra partículas de cometa e de poeiras interestelares em janeiro de 2006, viajando a uma velocidade de 12,9 km por segundo. Essa cápsula é recordista de velocidade, o objeto mais rápido a entrar na atmosfera terrestre e sobreviver. Portanto, essa alternativa já tinha sido testada no espaço. Já possuía herança, como dizemos por aqui. Entretanto, havia uma diferença muito importante. A cápsula Stardust era minúscula, com somente 80 centímetros de diâmetro. Esse detalhe permitira que a proteção térmica fosse aplicada com uma placa única, sem emendas. Não era algo possível para uma cápsula de 4,5 metros de diâmetro como a nossa. Em 18 meses, os engenheiros do Ames Research Center desenvolveram todo o processo e produziram as 113 placas curvas com 3,2 centímetros de espessura que seriam coladas na estrutura metálica do escudo frontal. Elas seriam testadas para mostrar de que não haveria problema nenhum com as emendas, que são sempre um ponto fraco. Eles convenceram o projeto MSL e instalaram ainda um sistema completo de medição de temperatura em 7 pontos do escudo de calor, com termopares para mensurar a temperatura em 3 profundidades diferentes dentro do material ablativo. Assim, poderiam coletar todos os dados de aquecimento durante a entrada da atmosfera marciana, mas um macro problema havia sido resolvido. No entanto, ao longo de toda a montagem da espaçonave, os problemas não paravam de aparecer. Após muito trabalho no JPL, um grupo de engenheiros brilhantes terminou de construir o espectrômetro de laser, o TLS, Tunable Laser Spectrometer, que fazia parte do grande instrumento SAM, que, por sua vez, estava sendo desenvolvido próximo a Washington, no Goddard Space Flight Center. Depois de pronto, o espectrômetro foi mandado para Goddard e integrado ao SAM. Mas, para surpresa geral, o laser começou a se deteriorar assim que fizeram alguns testes, chegando a um ponto em que o espectrômetro seria incapaz de funcionar corretamente em Marte. Eu participei de um grupo de análise formado para descobrir as causas desse problema. Essas questões técnicas costumam ser resolvidas sem muita dificuldade quando temos tempo e dinheiro. Porém, havia muito pouco dos dois. Nossa janela de lançamento estava se aproximando. Foram necessárias muitas reuniões e muitos testes para resolvermos mais entre o grupo da JPL e do Goddard Center, que haviam resultado em testes térmicos do instrumento SAM a temperatura alta demais para o laser, o que causara mudanças no seu comprimento de onda. Tínhamos mais desses lasers
Então, foi impossível substituí-lo depois que entendemos a frente do problema, a fonte, né? Esse erro não voltaria a se repetir. Instrumentos, radares, tubos de calor, paraquedas, antenas, estágios de cruzeiro, com seus painéis solares, o estágio de descida em Marte, com seu sistema de propulsão e tanques de combustível, além da multidão de subsistemas. Tudo isso estava chegando à sala limpa para a integração, mas quase todos os componentes tinham atrasos em suas datas de entrega. Tanto essa sala limpa quanto outros laboratórios de testes estavam funcionando 24 horas por dia, com 3 turnos de técnicos, engenheiros e gerentes. Um ambiente fantástico para se trabalhar se você não se importa com cansaço, problemas técnicos enormes e pouco tempo para resolvê-los. A adrenalina e o estresse. Os engenheiros que trabalhavam no veículo também estavam fazendo muitos avanços e eles já tomaram a sua forma. Já era possível ver o mastro e algumas rodas montadas no corpo. Em junho de 2008, estávamos ainda em meio a muito trabalho e muitos problemas, apesar do grande progresso na montagem do MSL. Pela primeira vez, o veículo estava montado dentro do escudo posterior que levava para paraquedas na Spacecraft Assembly Facility, a sala limpa onde as espaçonaves são montadas. Também haviam levado para lá o escudo frontal de calor, com seu revestimento ablativo, a fazerem testes para ver se tudo se encaixava corretamente. Depois disso, tudo seria desmontado e transportado para outro edifício para ser submetido a um teste em vácuo e com calor vacotérmico. Essa era, portanto, uma oportunidade excelente para ver o disco voador inteiro que estávamos construindo para enviar a Marte. A liderança do projeto deixou então que levássemos em um sábado nossas famílias para verem da galeria de observação a espaçonave que estávamos construindo. Apesar de todo o progresso que estávamos fazendo, ainda nos deparávamos com mais um problema grave. Dessa vez com os motores elétricos do veículo. O Curiosity tem 32 motores elétricos e, embora alguns deles estejam em ambientes que podem ser aquecidos sem muita dificuldade, os 5 motores do braço mecânico, os 4 da broca, os 10 que movimentam as rodas e os 3 do mastro e os 2 que movem a antena de movimento de comunicação seriam expostos às intempéries marcianas. Motores elétricos são muito simples. Temos milhões deles em funcionamento aqui na Terra, a todo momento em condições que vão desde o frio do inverno siberiano até o calor do deserto do Saara. Já deveríamos saber tudo o que há para saber sobre eles. No entanto, no caso de Marte, onde há variações de temperatura muito maiores que a Terra, com o frio feroz da noite marciana, é muito difícil fazer um motor elétrico que funcione de forma confiável. Um dos grandes desafios em qualquer mecanismo em que algum dos componentes mecânicos se move em relação a outro é a questão da lubrificação. Lubrificantes líquidos precisam ser mantidos a uma temperatura adequada, para que não se tornem viscosos demais nem congelem. Por isso, logo no início, a equipe do projeto MSL decidiu usar um novo tipo de engrenagem de titânio para os motores e atuadores, as caixas de engrenagens, que pode ser lubrificado a seco, com pó de sulfeto de molibdênio. Isso parecia oferecer grandes vantagens, pois com essa nova tecnologia seria possível garantir a lubrificação dos componentes na temperatura ambiente de Marte. Além disso, seria uma economia de energia, já que não precisariam de aquecimento para os motores nem de lubrificantes. Esse tipo de motor de engrenagem já havia sido testado em temperaturas como as de Marte, mas não no tempo necessário. Quando o número suficiente de motores já havia sido construído, a liderança do projeto decidiu submetê-los a testes em uma câmara térmica, fria e seca, reproduzindo as condições de operação em Marte. Depois de calcular quantas revoluções cada motor faria durante toda a missão em Marte, a equipe responsável os colocou para funcionar nesse ambiente, mas, depois de alguns milhões de revoluções, os dentes de titânio das engrenagens começaram a trincar e quebrar, com um efeito catastrófico nos motores.
Infelizmente, ficou provado que as engrenagens de titânio e lubrificação a seco não iriam funcionar por tempo suficiente nas condições climáticas de Marte. Já estava tão em cima da hora que não tiveram outra opção senão voltar para o sistema antigo que utilizava lubrificantes tradicionais, que precisavam de aquecimento. Para fabricá-los, contrataram a mesma empresa que havia produzido os motores elétricos para os veículos Spirit e Opportunity. Mas os do MSL seriam muito maiores, devido ao tamanho gigantesco do veículo. Os primeiros testes com os novos motores também mostravam vários problemas de torque. Sem solução no curto tempo em que dispunhamos, nossa janela de lançamento estava perigosamente próxima, começando nos meados de setembro de 2009 e terminando no final de outubro daquele mesmo ano. Tínhamos menos de um ano até a data de lançamento e tudo teria que ser mandado para a Flórida 6 meses antes do lançamento para mais testes e integração com o foguete. Com os problemas se acumulando e os subsistemas sendo entregues com atraso para a integração à espaçonave na sala limpa, o clima do laboratório era de pressão, preocupação e pressa, à espera de uma nova oportunidade. No dia 4 de dezembro de 2008, veio a notícia que todos temiam, mas já era inevitável. Em uma entrevista coletiva na sede da NASA, em Washington, com o administrador, o diretor do nosso laboratório e os gerentes do projeto MSL, foi anunciado que não tínhamos condições de resolver todos os problemas e testar tudo em tempo para enviar nosso veículo para o lançamento na Flórida. A NASA informou oficialmente que perderíamos a janela de lançamento de 2009 e a missão MSL seria adiada. O projeto seria reorganizado para que o veículo fosse lançado na janela de lançamento seguinte, 26 meses mais tarde, em 2011. E como praticamente todo o orçamento do MSL já tinha se esgotado e entrado em reservas, seria necessário diminuir drasticamente as atividades por um ano. Somente no ano seguinte, a NASA aprovaria o repasse de mais recursos para a resolução dos problemas que ainda existissem e para aprontar tudo para o lançamento na data futura. Um repórter perguntou ao administrador se a NASA não sabia mais realizar o projeto complexo, assim dentro do cronograma e dentro do orçamento. É claro que aquele grupo adiante da imprensa estava preocupado ou preparado para perguntas como essa, e a resposta, dada em voz calma e sem irritação, foi magistral. A NASA sabe sim e consegue entregar um projeto no tempo certo e dentro do orçamento. Basta fazermos o que já foi feito antes. Quando estamos tentando algo completamente novo que nunca foi tentado antes, corremos riscos. Às vezes não sai a tempo. No caso, o telescópio Hubble, por exemplo, não chegamos nem perto do orçamento do cronograma inicial. O custo do Hubble foi mais ou menos o dobro do que havíamos programado, mas o resultado final foi espetacular e essa continua sendo nossa grande conquista. Ninguém diria agora que não deveríamos ter construído o telescópio Hubble. Muitas outras perguntas foram feitas a esse encontro com a imprensa. Foi difícil. O custo total do MSL subiria aproximadamente 400 milhões de dólares por causa do atraso. Apesar de terem de retirar quase todas as equipes por conta do projeto no fim de 2008, no ano de 2009 seria de vacas magras, tanto para o MSL quanto para o JPL em geral. Nessa época em que enfrentávamos tantos problemas no MSL, o laboratório JBL era uma colmeia de atividades. Nossos veículos estavam prestes a ganhar seu nome oficial. A NASA havia lançado um concurso entre alunos de escola do país inteiro, pedindo que sugerissem um nome para o veículo e escrevessem uma redação explicando por que se deveria ser chamado dessa forma. A data de encerramento, 25 de janeiro de 2009, dos quais 9.000 inscritos, 9 finalistas foram escolhidos. Em seguida, o público do mundo inteiro foi consultado entre 23 e 29 de março de 2009 pelo website da NASA
para votar em um dos 9 nomes e decidir qual seria o escolhido, né? Os finalistas mais votados foram depois mandados para o JPL para a escolha final. No dia 27 de maio de 2009, a NASA anunciou que o veículo seria batizado de Curiosity, ou Curiosidade, nome sugerido por Clara Ma, uma menina de 12 anos, de uma pequena cidade de 50 mil habitantes, no meio do país, no estado do Kansas. Sua redação não tinha mais de 250 palavras, mas sua argumentação era tão boa que a escolha não foi difícil. 2 frases de sua redação ficaram famosas. Curiosidade é a paixão que nos move em nossa vida diária. Nós nos tornamos exploradores e cientistas por nossa necessidade de fazer perguntas. Essa resposta ao atraso de 2 anos do projeto MSL deu uma enorme encolhida no ano de 2009 para não gastar dinheiro. Somente pequenas equipes continuaram trabalhando nos principais problemas que ainda não haviam sido resolvidos. Todo o equipamento ficou guardado em nossa sala limpa, à espera de mais dinheiro para terminarmos a montagem e os testes. Dessa vez, também tínhamos que dar tempo à mecânica celeste. A Terra daria mais de 2 voltas em torno do Sol e em Marte, mais de até os planetas se alinharem novamente em suas órbitas. Enquanto isso, o problema na Terra foram resolvidos e uma espaçonave terminou de ser montada e testada no JPL. Chegou a hora de enviá-la para a Flórida. Eu estava em Búzios, no Rio de Janeiro, em junho de 2011, participando de um workshop sobre energia, quando eu vi pela webcam, na galeria de observação, lá na sala limpa do JPL, o grupo de trabalho tirando as últimas fotos diante do nosso veículo. Ele já estava empacotado e pronto para ser transportado de caminhão às 2 da manhã para a base aérea Marsh Air Reserve Base, a uns 100 quilômetros de distância do JPL. Lá, ele foi colocado no avião cargueiro, o C-17, da Força Aérea, o seu primeiro voo. A imagem da Califórnia para a Flórida, depois ainda mais testes e montagens em Cabo Canaveral. Finalmente, o MSL estava pronto, posicionando no cone do gigantesco foguete Atlas V de 350 toneladas. Iríamos agora começar nossa tentativa de executar o maior transferência de massa, a espaçonave MSL com seu veículo Curiosity. Curiosity is the passion that drives us through our everyday lives. We have become explorers and scientists with our need to ask questions and to wonder. Clara Ma, NASA JPL, Name the Rover Context. Da órbita terrestre e da órbita de Marte, seguindo um caminho próximo daquele proposto por Walter Hohmann quase um século antes. Finalmente chegou o dia do lançamento, que ocorreu conforme planejado. O veículo foi inserido em uma trajetória interplanetária e daí em diante a mão invisível do Isaac Newton o guiaria para a proximidade de Marte. Só precisaríamos fazer pequenas manobras de correção em sua trajetória para descermos dentro da cratera Gale. Bem, esse é o término desse capítulo na página 190.